Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora. Bom dia a todos. É, Dia, gente. Sejam todos bom, muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Nós, como Rejane falou um pouquinho antes, nós vamos trabalhar hoje um ciclo conflitivo de pequena complexidade e a gente espera que vocês aproveitem ao máximo. Inicialmente, vamos ter duas conversas em separado, em salas separadas, né? Para que, na verdade, vocês possam perceber a organização, como é que ele vai acontecer em primeiro momento com as partes, no segundo momento com os facilitadores que vão atuar hoje. Então, a isso. espera, né, que vocês possam aproveitar ao máximo. A Regiane vai criar as salinhas. Hoje estamos ainda com 10 pessoas, vamos ver se chega mais alguém, ou a gente já sai para ter essa conversa. Já. Eu vou criar duas salas. A primeira sala, e aí eu já vou orientar aqui o Antônio e Mari, que serão os facilitadores, né, desse trabalho, e eu e Ana vamos apoiar vocês nesse processo. Nós vamos criar duas salas. Um será com os participantes do círculo e a outra com os facilitadores. Os participantes do círculo serão um círculo simulado, tá? A gente vai pensar no conflito. Eu até já, meio que já pensei no conflito na área de família, que a gente vai estar fazendo. E aí eu vou dar os papéis para as pessoas, junto com a Ana, lá na sala, do que eles vão falar, do que eles vão fazer. A gente vai orientar os meninos, né, de como é que eles vão interagir, e o que é que eles podem fazer e o papel de cada um deles, né? Quem vai ser o esposo, quem vai ser esposo, o tio, a tia, a gente vai criar essa conjuntura lá, a depender da quantidade de pessoas que tem, tá? A gente também já vai imaginar, porque a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas eu vou trabalhar isso com a Ana, com vocês também, em um outro momento, que são os pré-círculos. Porque mesmo círculos de menor complexidade, conflitivos, em algumas circunstâncias, vocês precisam fazer o pré-círculo. Fazer uma escuta prévia, um atendimento prévio com as pessoas que vão participar. Nós vamos fazer isso, então, mas a gente vai imaginar que isso já ocorreu, tá? Mas a gente vai ensinar isso a vocês também. Porque é uma etapa que ela não é, vamos dizer assim, imprescindível para que o círculo ocorra. A gente diz que ela é imprescindível quando ela é de maior complexidade, né, Ana? Quando é um círculo conflitivo de maior complexidade, a gente entende que os pré-círculos são importantes. Mas quando ele é de menor complexidade, a gente já fazendo ali a sensibilização das partes na triagem, já vai explicando para as partes, né, que a gente vai convidá-los para esse espaço. É como se fosse uma mediação, mas uma estrutura diferente, mais dialógica, mais aberta, certo? Então, a gente pensa que para quem já fez curso de mediação, pode pensar assim, tem uma estrutura, como se estivesse conversando com as partes, elas vão fazer uma mediação, porque elas vão participar de uma mediação, mas essa mediação ela vai ter uma outra metodologia. E no final pode ter um acordo, pode ter um plano de ação, né? Pode ter combinados que serão feitos por eles. Então, a gente vai orientar primeiro os participantes, ou se não, a gente vai inverter. Vamos orientar primeiro os facilitadores, porque aí eles já vão preparando o roteiro, e depois a gente, né, faz. Eu vou mandar o roteiro com algumas inserções diferentes lá no grupo da gente, para vocês terem acesso, com dois campos diferentes. Eu vou abrir aqui para mostrar para todo mundo, só para vocês terem ideia, e sanar logo as dúvidas gerais. Deixa eu compartilhar. O que é que tem de diferente nesse roteiro que vocês ainda não conhecem? Deixa eu tirar isso aqui, porque eu comecei a usar o outro. Nesse aqui, vocês vão colocar o número do procedimento ou do processo. Já apareceu? Depois da CCS no grupo deles. Certo. Vocês podem... Então, já estão visualizando? Pronto. Deu. Então, vocês vão colocar o número do procedimento. Vamos dizer que já tem um processo ou tem algum procedimento. Se houver, vai colocar já aí. Vamos dizer, né, que já tem um processo em andamento e as partes vão procurar a defensoria ou tem um procedimento. Ou vocês vão abrir um procedimento novo. Coloca aqui. O número do círculo, no caso. Vamos supor que vocês precisem fazer mais de um círculo.
para trabalhar os elementos conflitivos. Então, eu vou colocar aqui o número do círculo, no caso, número 1. Número 2, que são quantos encontros vocês tiveram. O demais você já conhece. A data, a hora, o local onde vocês fizeram o círculo, os participantes, que são nomear as pessoas que vão estar, né, no círculo conflitivo, e os facilitadores, que serão aqui, no caso, Antônio e Marisa, supervisionados, né, aqui por mim, Ana. Então, a gente vai estar fazendo junto com vocês também, né? Vou até colocar aqui nós 4. Então, basicamente, quem vai fazer somos nós, Antônio e Professora, Marisa. Oi. deixa eu só compartilhar uma sugestão. Sabemos que, por ter dois facilitadores, né, que estão aprendendo a prática, e sabemos também que já tivemos uma dificuldade em fazer esse roteiro do círculo, se tivesse um modelo de roteiro já pronto, para colocar em prática, seria mais fácil, né? Ó, concordo Eu com não tenho, você, eu não mas teria eu já... problema na questão na prática. Agora, de pensar, procurar uma palavra, uma Pronto. frase, uma música, aí já dificulta um pouquinho mais, porque vai ter o trabalho de planejamento, né? De Isso. elaboração. Você E chegou aí, exatamente no ponto em que a gente pensa, nós vamos criar isso juntos. Eu, você, Ana e Marisa, certo? Dessa vez a gente vai estar na sala com vocês. Eu já tenho algumas coisas aqui semi-preparada, vamos dizer ótimo, assim. Então, já ótimo. tenho algumas coisas aqui, mas a ideia é que vocês criem mesmo, fomentar essa criatividade de vocês. Então, Museu, na cerimônia de abertura, tem alguma ideia? Se não tiver, eu e Ana diz, eu vou fazer isso aqui. Mas sempre vai ser você e Marisa primeiro, tá? Mas eu Ok, já tenho aqui separado basicamente algumas coisas, algumas perguntas que a gente pode colocar para ajudar a gente nessa competição. Você está com alinhamento junto comigo. Não está do combinado. zero, não. Esse aqui está em Vamos branco. aguardar os grupos aí que a gente coloca em prática. Pronto. Mas eu entendi e a gente está alinhado nisso. Fique tranquilo que a gente vai ajudar vocês. Agora, Isso. não só para vocês, mas para os outros coleguinhas. A gente tem uma sugestão. Facilitador, ele pode ser pego de calça curta. Então, assim, você chegar naquela hora, naquele momento, acontecer um problema na defensoria, acontecer uma questão que vocês vão precisar fazer alguma coisa ali. Então, se vocês qualquer pessoa está podendo passar por essas situações, a gente já tem que ter na cabeça da gente alguns roteiros de abertura, roteiro de encerramento, algumas coisas de check-in, algumas coisas de check-out, como eu e a Rejane já temos. Então, a sugestão é que vocês já pensem, né, nesse guarda-chuva aí de socorro eterno para vocês, que são coisas neutras. Então, por exemplo, todo facilitador de ciclo tem a sua bagagem, o quê? Uma peça de centro. Além da peça de centro, o facilitador ele vai ter que ter, né, uma meditação, um exercício de respiração embaixo da manga, vai ter alguma coisa para fazer check-in embaixo da manga. Então, pensem que vocês agora nesse curso, nessa etapa do curso, vão ter que despertar para o que eu posso ter embaixo da manga, né? E isso é importantíssimo. Mas vamos lá, Geja. Isso. E a gente vai estar Professora, ajudando vocês. Não se antes da preocupe. divisão, Deixa. antes da divisão dos grupos aí, aberto para compartilhar e desejar boas-vindas aos colegas estudantes, né? Já compartilho também com as professoras sobre aparentemente parece que a gente não fizeram isso, mas na verdade a gente já fez. Nós, servidores do REDA e outros terceirizados da Defensoria Pública, ao chegar, né, no primeiro dia para dar início aos trabalhos, não temos nenhum curso como os defensores que têm um curso antes em Salvador, né, para poder depois assumir o cargo. Então, já chegamos e colocamos em prática toda a experiência e bagagem que a gente traz, né, com as experiências anteriores, seja na advocacia, seja nos estudos para concurso, seja no trabalho, né,
diferente. Então, as demandas que chegam na defensoria, como são inúmeras e muitas das vezes desafiadoras, ao chegar a ter nós, servidores, automaticamente a gente tem que dar um retorno, uma resposta, uma solução. Então, já estamos um pouquinho acostumados com esse atendimento de triagem, uma solução, uma resposta, uma busca de resolução de conflito. Então, é mais fácil, eu acho, a colega Marisa também, como na área aí da assistência social, acredito que já lida também, sempre no dia a dia do trabalho, com essas experiências e compartilha aí com os colegas, né, que estão participando da reunião de hoje, essa experiência da defensoria, a grande conhecimento e experiência prática a atender toda a população vulneráveis, né, que vai em busca de ajuda, né? E então nós da Defensoria estamos sempre à disposição para poder ajudar e contribuir com a sociedade. Obrigada, Antônio. Aí aqui não tem nada de novo. Até aqui, né? O cerimônia de abertura, que a gente já sabe, a organização e explicação do centro, a construção de valores, definição das diretrizes, né? Apresentação do objeto da palavra, validação dos sentimentos ou check-in. E essa parte da validação dos sentimentos check-in vocês podem colocar aqui ou podem fazer logo em seguida a cerimônia de abertura. Fica a critério do facilitador também. A aplicação da atividade, se for o caso, ou as perguntas norteadoras, certo? Vocês podem escolher ou um ou outro. As perguntas norteadoras, elas vão sempre aparecer, na verdade. É a aplicação da atividade que é optativa, certo? Que é uma dinâmica, uma atividade, um exercício, uma reflexão que vocês trazem para depois entrar na parte da contação de história. Peraí que aqui o check-out está no lugar errado. Check-out é aqui. Aí, depois disso, é o que tem de novo, que é a redação das conclusões, acordos ou combinados. Isso aqui é o que a gente ainda não tinha trabalhado, que nós vamos trabalhar hoje. Depois, o check-out e as cerimônias de encerramento. Essa parte, por isso que pode ser que a gente não consiga fazer tudo. E tá ok também. Hoje a gente vai tentar fazer todas as etapas, né? A gente já vai orientar os meninos, que vão ser os nossos atores e atrizes, aqui no nosso círculo, para que seja mais pedagógico, para a gente conseguir fazer todo o roteiro que a gente vai construir daqui a pouquinho. Né? E a gente vai tentar trabalhar aí dentro de 1 hora. Mas é importante informar para vocês que há situações de conflitos, ainda que de menor complexidade, que não dá para fazer tudo em um círculo só. Então, a gente vai precisar fazer uma agenda de trabalho e marcar novos encontros para ir trabalhando as questões que foram apresentadas. Certo? Tranquilo até aqui? Oi, gente. Bom dia. Oi, Mari, bom dia. Oi, Mari. Eu queria saber se já tem uma ideia de qual seria o conflito. Eu já tô... Já. A gente pensou de um conflito familiar de relação de divórcio, tá? E aí a gente vai só ver a composição das pessoas. E aí, o que acontece também, que a gente já vai avisar para... Não, a gente vai falar com os facilitadores daqui a pouquinho. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou já postar isso aqui para vocês lá no... Deixa eu encerrar aqui. Lá no nosso grupo, para vocês terem esse. E aí eu vou colocar vocês na sala. Vocês já podem ir montando, enquanto eu e Ana fazemos a orientação com o pessoal. O que a criatividade não vier de imediato agora, vocês seguram enquanto eu e Ana vamos lá apoiar vocês, tá? Então a gente vai dar orientação para aqueles que vão ser as partes do ciclo. Isso. Tá? Então, vocês já vão pensando aí no que vocês vão colocando na estrutura, uma ideia de check-in, uma ideia de termo de abertura, né? A ideia, quais perguntas vocês fariam, né? Para as pessoas que estão numa situação de divórcio, mas a gente vai melhorar isso para vocês quando a gente chegar na sala. Vocês podem pensar, né? 2 perguntas para uma situação de um divórcio, como seria, ou mais perguntas, e aí quando a gente chegar na sala, vocês já vão ter um rol de perguntas aí. E aí, quando a gente voltar, a gente conclui
né? Pensa logo no check-out e como será o encerramento do pessoal, tá bom? É importante lembrar que quando a gente trabalha círculos conflitivos de menor complexidade, a gente não inicia a parte das perguntas logo direcionada ao conflito. Nós fazemos perguntas mais genéricas, que tragam conexão, que tragam, que fomentem a empatia, né? Que fomentem o estabelecimento de rapport, de confiança. Então, a gente faz duas perguntas ou uma, né, por causa do nosso tempo, sabe, de conexão. E depois, e aí todo mundo participa, os facilitadores e as partes, e quem tiver. No segundo momento, que a gente vai entrar no caso, efetivamente, nós já vamos fazer perguntas mais direcionadas ao que está acontecendo, numa proposta mais de, né, pensar no futuro, de elaboração de ideias, né, de contação de histórias. Você pode pensar, vou fazer uma primeira para que eles contem o que está acontecendo naquele momento, e uma segunda de como é que eles querem resolver. Aí vocês pensam como vão formular. Mas é basicamente, nesse tipo de ciclo, você tem que ter dois momentos. Um de acolhimento, de conexão, né? De fortalecimento daquele grupo. E aí, depois, é que entra no caso específico, no conflito. Então, é como se a gente fizesse um ciclo perguntas não conflitivas e depois a gente passa para as perguntas mais conflitivas. Então, a diferença também dessa modalidade. Ô, Regiane, Oi. e nesse momento em que entra, por exemplo, uma pergunta que traga mais a emoção do que está acontecendo, né? O facilitador também fala de si ou ele deixa só entre as partes? No primeiro momento, sim. Essa parte das emoções, agora no segundo momento, que é a parte da gente criar, deles narrarem os fatos e criar as soluções, o facilitador não precisa. Quem participa são eles e os apoiadores, né? A gente vai criar os apoiadores também. Então, já informando a vocês que eles são escolhidos por eles, pessoas que são importantes. Então, os apoiadores, eles também podem trazer alguma coisa. Agora, assim, por exemplo, na narração da história, quem narra a história são só as partes. Os apoiadores não narram, porque eles podem contaminar, né? Então, a gente sugere, a gente indica como facilitadores que na hora da contação de história, para a primeira pergunta, vamos dizer assim, do conflito, que só as partes que estão envolvidas no conflito falam. Aí, a segunda rodada, você pode fazer uma pergunta trazendo os apoiadores para eles trazer uma reflexão de como eles se sentiram diante do que foi trazido. Vocês entenderam como é uma sequência? Então, a primeira parte de conexão, de empatia, essa primeira parte, que ainda não é do conflito, todo mundo participa. Os apoiadores, os facilitadores, se tiver equipe de apoio, todo mundo participa. Depois, a gente vai para um segundo momento, que é a participação efetiva daquelas pessoas que vão contar sobre o que aconteceu com elas, né? O que elas estão sentindo, como foi para elas. E é sempre bom vocês trazerem para o presente. Neste momento, como está a situação de vocês? Certo? Então, não é como na mediação, que a gente vai lá, vai cá, vai cá. No ciclo, a gente tem que trazer mais objetividade. Então, neste momento, sempre para o presente. Pode ser que na fala deles, eles tragam uma coisa do futuro. E aí e porque a gente não vai poder fazer resumo, né? Dentro, porque a gente não está fazendo uma conferência. A gente está fazendo um círculo. No círculo, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente não vai poder fazer perguntas de investigação, perguntas de esclarecimento, nada disso no círculo. Certo? Então, as perguntas norteadoras é para que eles possam trazer as histórias dele e depois eles pensarem como vão resolver. Certo? É interessante dizer assim, sempre nas perguntas, quando a gente faz as perguntas, a gente tem que lembrar que da segunda volta, a segunda volta nos ciclos conflitivos, mesmo que sejam de baixa conflitividade, de baixa complexidade, as segundas voltas são importantíssimas. Então, se a gente fez a pergunta de conexão para todo mundo participar, a gente também vai dar uma segunda volta, porque aquilo dali é o momento da pessoa, das partes, inclusive, poderem querer complementar e falar algo a mais.
e é o momento da ampliação da visão daquilo que foi dito. Depois, quando a gente fizer a pergunta que é feita para as partes, a gente também faz uma segunda rodada. E pode ser necessário até uma terceira rodada. Para isso, é muito importante que a gente observe as partes. A gente observe como é que ela reage, a gente observe se ela tem cara de que está querendo falar mais. Então, assim, no círculo conflitivo, a gente não passa uma vez ou duas, às vezes é necessário 3. Então, observar as partes é essencial. Saber como as partes estão pensando é essencial. Então, assim, aí depois que a gente sai dessa, a gente faz uma outra pergunta, como a gente falou, trazendo todo mundo e trazendo os apoiadores. Por quê? Nesse momento, os apoiadores são importantes. São importantes para dizer como eles perceberam aquilo, né? Até para quê? A gente tem que pensar uma coisa. Apoiadores são pessoas com que as partes têm vínculos. Lembra quando a gente falou da oficina de comunicação não violenta, que a gente sempre tem um chacal E a girafa. Nós temos amigos também, que são os chacais das nossas vidas e as girafas das nossas vidas, fazendo uma analogia. Então, muitas vezes, aquele amigo, ele está ali, mas ele fica espetando. E, muitas vezes, isso atrapalha. É o que a gente chama na mediação de barulho externo. Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque esse momento daí é o momento que o apoiador pode tomar um choque e queira dar uma cutucada no amigo. Aí você vai dizer assim, lembrando nessa rodada que uma das diretrizes que a gente trouxe para o círculo, e é uma diretriz que vocês têm que garantir que esteja no círculo, é de nós falarmos na primeira pessoa. Falarmos de nós, não do outro. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar muito num círculo conflitivo. Porque quando a gente não frisa essa diretriz, e vocês têm que combinar para que ela esteja presente, a polarização pode aparecer. E o outro seria sair para acusar. A polarização é uma coisa normal em círculos conflitivos. Querer colocar a culpa no outro. Falar do outro. Então, assim, é muito importante que quando a gente inicia as rodadas, a gente lembre as diretrizes. Né? A gente combinou aqui que nós, no círculo, a gente sempre fala na primeira pessoa, nós falamos de nós, a gente não fala do outro. E que a gente vai tentar manter aqui o quê? Uma comunicação tranquila e respeitosa. Então, assim, é sempre bom no início de cada rodada, se vocês perceberem que as pessoas estão agitadas, falar isso. Mas no início do círculo, ao menos na primeira rodada e na segunda rodada, é importante lembrar isso para eles. Depois vocês podem deixar eles andarem sozinhos. Mas isso é muito importante. Tem uma outra etapa, que é como a gente está em processos de aprendizado, e os meninos também são da CCS, já conhecem o círculo, tem uma outra etapa que é singular com relação a esse formato, né, de círculo, que é depois que faz essa rodada. A gente tem essa parte, lembra que eu botei aí? É nova redação das conclusões, acordos ou combinados. Nessa parte aí, a gente suspende o objeto da palavra. Então, já foram finalizadas as perguntas no apoiador. A gente vai suspender o objeto da palavra e a gente deixa as pessoas discutirem sobre as conclusões, né, que eles têm com relação àquilo. Então, nesse momento, o objetivo é como se a gente abrisse uma roda de conversa. Então, nesse momento, o objetivo é conversar sobre a viabilidade ou não de se celebrar um termo de convivência, um termo de acordo, ou de reparação, ou até mesmo um plano de ação, que vai ser fiscalizado, certo? Então, a gente tem também esse diferencial aí. E aí, a gente, havendo consenso, né, nós, como facilitadores, a gente vai realizar a redação do termo de acordo, ou termo de convivência, ou termo de reparação, ou plano de ação. A gente vai celebrar isso junto com os participantes e vai entregar um rascunho para que eles possam conferir se não há algum erro, se eles querem refletir. Depois que eles fazem essa leitura e que está tudo ok, a gente, constatada a ausência, né, de consenso, ou se tiver tudo consensual, todo mundo assina, e aí a gente vê ali a responsabilidade de cada um e vai. Se não tiver consenso, a gente vai entregar um questionário para avaliar a experiência. Então, assim, não é que não houve êxito, mas às vezes as pessoas não querem consensuar. Depois daquilo ali, elas perceberam que não querem. Então, a gente entrega um questionário para a gente entender os motivos depois e trabalhar com outros planos de ação, né, outros planejamentos.
Então, a gente tem essas duas etapas aí que ocorrem também em círculos como esse, tá? E aí a gente vai, daqui a pouquinho, lá com vocês para orientar mais. Mas como a gente já está aqui no geralzão, trazendo até para os meninos também saberem como é que vai ser organizado isso aí. É o primeiro que a gente faz nessa modalidade, certo? Provavelmente na próxima semana ou na outra, eu acho que depois do São João, a gente vai ter um grupo, eu já vou colocar aqui, um grupo de alunos da escola onde eu estou trabalhando agora, e a gente vai fazer um trabalho com eles de conflitivo de baixa complexidade, de menor complexidade. Né? Então, eu não queria trazê-los para cá também sem que vocês tivessem essa estrutura. E aí, a ideia é que ou eu ou Ana fique como facilitadora, ou Marisa e Antônio fiquem como co-facilitador, ou os meninos que vierem, entenderam? Então, vai ficar eu e Ana, uma das duas, e um de vocês dois como co-facilitadores, tá? Nessa primeira experiência. Na próxima, porque são várias turmas, vai vir várias gente, assim, né? Até a gente vai ter aí, fora os que vocês também vão fazer os encaminhamentos. A gente vai fomentar que vocês também pensem nos grupos da defensoria para trazer os assistidos. Aí a gente vai fazer, esse aqui vai ser conflitivo, de menor complexidade, esse aqui é não conflitivo, é de celebração, é de apoio. Vamos supor que tem um setor aí que o pessoal está aniversariando. Vocês podem trazer esse setor para a gente fazer um ciclo de celebração. E a gente ir apresentando a cultura, entendeu? Dos círculos para eles. O de CNV é a mesma coisa. Então, a gente vai estar dialogando lá no nosso grupo, né, a partir do mês que vem. Então, esse mês de junho, ainda é muito eu e Ana. E aí, a partir do mês de julho, vocês vão ter que estar mais, vamos dizer assim, a gente vai pedir mais, a gente vai oficiar, né, os defensores de onde vocês estão, para informá-los que a gente vai precisar desse apoio deles também, né, para indicação e liberação dos assistidos. Então, a gente vai fazer esse ofício para a partir de julho, agosto, setembro. Gente, porque a gente vai parar em novembro. Porque tem 3 aulas que vão parar em novembro. Então, a gente vai ter esses momentos aí. Aí, eu e Ana também vai estar intercalando. A gente também vai trazer grupos da UFBA, grupos lá. A gente vai fazer para vocês fazerem casos reais, tá? E saírem daqui mais prontos para realizar a atividade de vocês. Hoje vai ser simulado, mas os próximos já vão ser reais. Eu estou tentando abrir aqui o WhatsApp Web e ele está travando. Para colocar para colocar o roteiro novo. Mas enquanto eu estou abrindo, eu já vou fazer as 2 salas. E aí, Ana já vai conversando com o pessoal enquanto eu vou trabalhando aqui. Vai ser 2 salas. Um dos facilitadores e outro... Então, nós vamos dar início agora, né? Com a condução de Antônio e de Marisa ao nosso círculo. Deixa eu só ver se as partes... Está todo mundo aqui? Me dá um oi aí. A gente passou esse tempinho lá, né? Só aguardando se estão todos aí presentes para a gente poder começar. Porque é muito importante que, ainda que vocês não abram as câmeras, que vocês conversem com a gente pelo chat. O círculo é um convite para que todos participem. Aí eu tenho que saber que está todo mundo presente. Pronto, está todo mundo aqui presente. E aí, as partes são Isaac e Marina, Verônica e Jamile são os apoiadores, e Matheus é o nosso facilitador de informação, que vai estar ali nos auxiliando. Tá bom? Todo mundo aqui? Pronto. Agora a palavra é de Marisa e Antônio. Oi, gente, bom dia. Bem-vindos ao nosso círculo de justiça restaurativa. A gente vai começar esse círculo agradecendo a presença de vocês e iniciando com uma cerimônia de abertura que a professora Regiane vai colocar para a gente. É uma música, o nome dela é Depois. Vamos ouvir?
Bom, depois da gente ouvir essa música, a gente vai começar a explicar um pouquinho para vocês o nosso círculo, a nossa mesa de centro, né? As pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte da vida do Isaac e da Marina, que estão aqui para contribuir com esse círculo, para a gente pensar toda essa questão. E aí, no círculo, a gente tem uma mesa de centro com elementos que possam facilitar a nossa subjetividade, possam facilitar as nossas ideias. Quero mostrar para vocês alguns desses elementos, né? A gente tem a girafa, que é uma representação da comunicação não violenta, e que traz para a gente a possibilidade de olhar as coisas de uma forma mais ampla, de olhar também com o viés do coração, sendo que a girafa é o animal terrestre com maior coração. Aqui tem uma representação do chacal para falar sobre os nossos impulsos, sobre aquilo que nos tira o fôlego, que traz para a gente uma sensação de deslocamento, de dor, de angústia, de impulso. Aqui nós colocamos 2 óculos, trazendo a ideia de trocar as lentes, de olhar com mais profundidade, entendendo que cada um enxerga de um jeito a partir de uma lente e de um olhar. Alguns bonequinhos para a gente pensar na família, nas relações sociais, e um material de apoio para a gente ir escrevendo os nossos valores e as nossas diretrizes. O Antônio vai continuar. Obrigado, Marisa. Bela cerimônia. Desde já peço desculpa aos colegas se eu tiver algum problema de conexão aqui e não ter acesso ao roteiro, mas vamos dando continuidade. E o próximo passo desse ciclo é buscar a construção de valores, né? Antes de iniciar o ciclo, eu vou pedir para que todos possam contribuir e dizer qual é o valor que está trazendo no dia de hoje para o ciclo. Vamos tentar, né, fazer uma sequência entre os colegas e os participantes, né? E vou iniciar trazendo o valor da confiança. Quem desejar pode também falar o valor através do chat, tá bom? Eu vou estar lendo a contribuição de cada um. Eu vou trazer o valor do respeito. Aliás, vou mudar porque o Isaac já trouxe o respeito. Eu vou trazer o valor da amorosidade. Marina está trazendo o valor da empatia. A professora Regiane está trazendo o valor do afeto. Isaac trouxe o valor do respeito. Verônica trouxe o valor do amor. Jamile também está trazendo o valor do respeito. A professora Ana Paula trouxe o valor, por gentileza, professora, caso Marisa não tenha anotado ainda, dizer novamente. Eu trouxe o valor da amorosidade, mas quando já botaram o amor, pode botar no mesmo
bonequinho, amorosidade junto com amor. O amor e a amorosidade. E Mateus está trazendo o valor da amizade. Faltou alguém? A colega Sônia, a gente está trazendo também o valor do respeito. Amizade, Matheus, não é? Isso. Marisa, o valor que está trazendo para esse ciclo. Do cuidado. Marisa está trazendo o valor do cuidado. Então, finalizando a participação de todo mundo, eu gostaria de perguntar novamente se algum participante deseja trazer algum outro valor para o ciclo. Pode responder no chat, né, como não, ou algum outro valor que deseja contribuir. Eu vou estar acrescentando o valor do comprometimento. Então, com esses valores do afeto, respeito, empatia, confiança, amor, amorosidade, amizade, vamos dar início ao nosso ciclo e definir algumas diretrizes que devemos seguir no dia de hoje. A facilitadora Marisa, ela vai dar continuidade. Gente, eu trouxe algumas diretrizes para a gente, que é respeitar o objeto da fala, nós vamos explicar daqui a pouco, falar de si, ouvir e escutar respeitosamente, não julgar e manter sigilo. A gente vai passar a fala para vocês, e se vocês tiverem outras diretrizes para acrescentar, eu vou anotar aqui, e se tiver alguma discordância das diretrizes que nós trouxemos, que possa dizer se discorda ou se quer acrescentar algo, tá bom? Eu não tenho como olhar. Antônio, consegue olhar? Ok, Se alguém... eu vou estar acompanhando aqui no chat, né? A colega Marisa trouxe as diretrizes da voluntariedade, do sigilo, horizontalidade e observância ao objeto da palavra. Alguém mais? Alguma diretrizes que deseja nesse ciclo? O Isaac concorda com a sugestão, né? Com as diretrizes que Marisa trouxe. Então, a Regiane também concorda com as diretrizes. A Marina também concorda com a proposta. Todos estão de acordo. Mateus concorda com as diretrizes. Sônia, SS, seria concorda com a diretriz. Jamile também está de acordo. Alguém discorda? Então, retorno a palavra para a Marisa, se ela tem alguma diretriz para acrescentar ou dizer. Concordo e me comprometo. Queria trazer para vocês que no Círculo de Justiça Restaurativa, o momento de fala e escuta é muito importante. A gente usa um objeto da fala para que a pessoa possa se comunicar e quem está com o objeto da fala tem aquele momento, que pode ser para conversar, para falar ou para ficar em silêncio, organizando as ideias. E quem não tem o objeto da fala está no momento da escuta, da atenção e do cuidado com o outro. Isso é importante para que a gente possa manter o respeito e todas as diretrizes do nosso círculo. Aqui eu tenho um representante que seria o nosso objeto de dar fala. Se estivéssemos no círculo presencial, eu escolhi um boneco, né, que representa, que é um menino de pano, que representa a infância, a nossa criança interior, mas no chat a gente vai usar a mãozinha, certo, Antônio? Então, como Marisa, né, relatou aí algumas diretrizes e também
feita a devida pontuação sobre a observância ao objeto da palavra, né? Como ela disse, se tivesse pessoalmente nesse ciclo, a gente utilizaria o bonequinho, mas como estão de forma virtual, vamos estar trabalhando com a mãozinha, né? Pode ser através levantando a mão ou colocando a mãozinha no chat, que vai ter o direito do objeto da palavra para poder participar do ciclo. Peço à professora Rejane, eu estou com um probleminha para subir um pouquinho só a questão do roteiro, ótimo. E eu vou pedir para a Marisa agora fazer um check-in sobre esses sentimentos, né, de cada um que trouxe nesse dia. O círculo te convida a falar qual é a emoção, qual o sentimento, desculpa, qual o sentimento deste momento. O meu sentimento é de... Eu estou sensível, realmente sensível com esse momento, sentindo ele como um momento real. Acho que a música fez isso comigo, então a minha emoção é de sensibilidade, de entrega. Meu sentimento para o presente dia é um sentimento de paz, né? De trazer a paz para o dia de hoje, para poder melhor dialogar e buscar a confraternização, né? Então, esse é o sentimento que eu trago para o dia de hoje, para o ciclo, né? Que é o sentimento de paz. Verônica, pode escrever no chat se desejar, eu vou estar fazendo a devida leitura. Ou então pode Meu falar no sentimento áudio. é de harmonia. Obrigado, Verônica. Marina, Meu sentimento hoje é de inquietação. Estou me sentindo inquieta. obrigado, Marina. Meu Alguém sentimento, deseja? meu Desculpa, professora. sentimento, tudo bem. Meu sentimento hoje é de paz. Professora, obrigado. Isaac, Eu estou, do contrário, Regina, eu estou bem ansiosa hoje. professora Ana Paula, observar sempre o objeto da palavra. Isaac, por gentileza. Meu sentimento hoje é de preocupação. Obrigado, Isaac. Matheus, está procurando a mãozinha, pode falar. Meu sentimento hoje é de criticidade. Acho que essa é a palavra. Sônia traz também um sentimento de um pouco ansiosa. Assim. Jamile traz o sentimento de cuidado. Traz o sentimento de cuidado. Mais alguém? Alguém quer fazer uso do objeto da palavra? Eu não sei se o meu foi anotado, mas eu disse que eu estou um pouco ansiosa hoje. A professora está um pouco ansiosa. Marisa, dando continuidade para o ciclo, no dia de hoje, vamos estar fazendo algumas perguntas e gostaria muito da participação de todos que fazem parte desse ciclo. Ao mesmo tempo, vamos estar fazendo algumas perguntas mais direcionadas. Então, na oportunidade, convido a colega Marisa, se ela estiver presente, para poder colaborar com o ciclo. Oi, gente. Esse é um círculo que veio a partir de uma situação de convivência envolvendo o Sr. Isaac e a senhora Marina. E as pessoas que estão aqui fazem parte do vínculo afetivo, do vínculo social
dessas pessoas, sejam bem-vindos, e a gente vai começar convidando vocês a falarem um pouquinho para a gente sobre um momento em família em que o diálogo foi importante para tratar de um conflito. Bom, eu tive um momento em O áudio, a conexão, Marisa, está falhando. realizar numa UTI e ela tem alguns filhos, alguns netos. Se puder iniciar novamente. Me avisa. Tá, agora ok? Ok. Tá. Eu vivi em família uma situação em que minha avó foi hospitalizada, ela ficou na UTI, e a UTI, ela costuma ser cheia de regras, né? Uma das regras é uma visita rápida, na época, de 2 familiares por dia. E isso gerou um conflito muito grande entre os netos, os filhos, outras pessoas da família que queriam uma organização e, ao mesmo tempo, aquilo demandava um medo, né, muito grande de todo mundo, da possibilidade de ser o último encontro. Então, a gente precisou sentar, assim, os netos e os filhos, neste momento foram só essas pessoas, né? A gente precisou sentar para que cada um falasse um pouquinho de si e da sensação que estava para a gente conseguir fazer uma rotina, entendendo que todos estavam assustados, que todos estavam com medo, mas que a realidade era aquela e que a gente precisava mesmo se unir, tentar compreender o que estava acontecendo, porque a impotência estava posta, né? E depois que a gente começou a conversar um pouco e a gente começou a perceber o grau de ansiedade de um, o sofrimento do outro, o medo, a gente foi organizando de uma forma em que as visitas puderam ser menos conflituosas e aquelas pessoas que também não queriam visitar, que não queriam estar, também não se sentiram julgadas. Estava todo mundo com muito medo dessa conversa, mas a gente entende que no final foi ela que ajudou a gente a ficar de pé e a minha avó saiu da UTI naquela ocasião. Então, acho que isso também ajudou bastante. Agradeço a participação de Marisa por compartilhar também um momento de família, né? O diálogo foi muito importante. E agora a gente queria ouvir, né? a- as pessoas envolvidas no tema que a gente vai estar hoje buscando o diálogo para facilitar entre o casal, esse casal. Marisa falou o nome das pessoas, se puder novamente, né, pedir a participação. Antônio, nesse primeiro momento, todos nós vamos narrar. Aí você pode continuar usando o objeto da palavra como A mãozinha. a mãozinha, que aí as pessoas vão vindo e falando conforme forem sentindo. Mas esse aqui todo mundo participa. Ok. Obrigado, professora. Eu vou estar olhando o chat. Quem quiser fazer o uso da palavra, fica à vontade. O Isaac. Porque nesse momento não precisa necessariamente falar sobre o conflito, né? Mas a gente pensar, e assim, é ideal que ainda que a gente esteja numa simulação, mas que nesse primeiro momento vocês tragam uma coisa que de fato ocorreu na vida de vocês, que tenha sido real, e tenha sido verdadeiro. E aí daqui a pouco a gente entra para essa parte mais do caso simulado. Mas nessa primeira pergunta é o que aconteceu na vida de vocês, que o diálogo foi transformador, foi uma ferramenta que transformou aquele conflito. Eu recebo o objeto da palavra. E aí algumas situações me marcam muito, né? Com relação à questão de diálogo, né?
E muitas vezes as pessoas chegam aflitas com suas demandas, né? É, e aí um dos primeiros traços que a gente tenta fazer é tentar acalmar, né, essas pessoas e aí oferecendo, né, uma água, o que for. E aí a partir desse momento as pessoas se acalmam e conseguem realmente, né, explicitar aquilo que elas realmente querem falar, né? Um momento importante na minha família também foi quando é, teve a questão, né, da situação de minha avó, e aí foi necessário melhorar, né, o diálogo para poder a gente estar compartilhando a situação, né? Isso para mim foi muito importante esse momento desse compartilhar. Tem alguém que levantou antes de mim? Não, eu recebo, né? Não? Eu recebo o objeto da palavra e há um tempo, né, que o diálogo ele já faz parte da minha forma de resolver conflitos na minha família, né? E aí desde da pequenininha até minhas relações com meu esposo, com meus pais, então eu sempre tento organizar esses processos, né? E eu já chego dizendo, a gente sabe a diferença de uma conversa e de um diálogo, né? A conversa é aquela coisa que não tem muita estrutura. Eu estou falando sobre cabelo, daqui a pouco eu falo sobre comida, daqui a pouco eu falo sobre os meninos. A gente não tem. E o diálogo não, ele requer um momento mais assim de reflexão, de sentar, ainda que a gente não vai resolver nada, mas ele é mais estruturado, é trabalhar ponto a ponto. Então, e aí me ocorreu, né, dessa semana com a minha filha de 3 anos, e aí você vê que já estou começando desde muito pequenininho, e que para mim é muito desafiador, porque para ela é mais complicado entender o que é um diálogo, o que é uma conversa, né? E eu tento não ser, eu tento ser uma mãe não autoritária, mas que dá limite, né? Então a gente, e aí ela estava querendo muito, 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 ir todos os dias para a escola com a roupa de balé. E aí nós sentamos para resolver essa questão do diálogo. Eu podia, como mãe, né, usando a minha autoridade, dizer assim, não, você não vai, acabou. Você, o dia vai, né, eu podia ter feito isso, você não vai, acabou. E aí eu sentei com ela, sentou eu, ela, o pai dela, o irmão dela, nós sentamos juntos para entender por que que ela queria ir todo dia de balé. E ela falou, porque eu gosto de dançar balé, balé é bom, todo dia tem que ter balé. E aí eu fui explicando para ela, nós fomos conversando, e aí, nesse momento, a gente construiu uma tabelinha junto com ela, mostrando cada dia da semana quais são as atividades que ela fazia e em que momento o balé entrava. E aí ela foi entendendo, a gente foi dialogando, foi conversando com ela e falando. Alguns momentos ela disse, não, ainda assim eu quero ir de roupa de balé. E a gente foi fazendo as combinadas, então, falou, segunda-feira você vai de farda, terça você vai de farda de manhã, mas de tarde você vai usar a roupa do balé, né? Quarta-feira você vai de farda, quinta-feira de manhã você vai de farda e de tarde você vai com a roupa. Quinta-feira você vai de farda e de tarde você vai com. Não. Quinta-feira você vai de fantasia, né? Que é o dia da fantasia na escola. E inclusive você pode ir de Barbie, aí a gente foi conversando. Ela, entendi, mamãe. E final de semana, se você quiser usar roupa de Barbie, ou de fantasia, ou do balé, você usa, você fica mais livre. Mas na escola, mamãe, a gente foi explicando, papai não vai de farda, vai com a roupa para o trabalho, o irmão também não vai de farda para o trabalho, para a escola. E aí esse diálogo, eu quis trazer isso para mostrar que desde muito pequenininho a gente pode transformar as nossas questões, né, em diálogo. Se eu fosse só bater de frente com ela, dizer, não, você vai de farda hoje sim, porque a escola diz que tem que ir. Então, o diálogo é isso, né, você transformar aquela realidade através de uma reflexão, né, de uma compreensão. E aí, isso foi muito recente, né, que foi essa semana que aconteceu. E ela agora já sabe, então ela já vai lá e pega o papai e fala, mamãe, hoje é que dia é hoje? Aí eu vou e aponto, ó, hoje é sexta-feira, então, hoje então é roupa de capoeira, né? Hoje eu não posso usar balé, né? Eu digo exatamente, hoje é roupa de capoeira e você não precisa usar o balé. E aí ela agora já faz isso, então, né, para vocês verem como o diálogo, ele é importante para transformar os conflitos desde os pequenininhos até a gente que está aqui já grande. Então, é algo que eu tenho praticado na minha vida. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Nesse deu. Que bom, né? Mas é isso.
A questão que eu recebo, né, o objeto da fala, a questão que eu gostaria de compartilhar aqui em si não ocorreu, na verdade, nem no ciclo familiar. Foi no meu ambiente de trabalho, mas eu acho que foi uma coisa que é recente e que me trouxe uma reflexão, assim. Eu sou professora de crianças, de reforço, e eu tive contato com uma aluna que desde a nossa primeira aula, ela tinha uma resistência com a tabuada de 9 precisamente. Ela dizia que ela não conseguia, que ela não era capaz, e na hora que ela falava isso, o olho dela enchia de lágrimas. E aí eu escutei ela falar que ela não conseguia por 2 minutos, e falei para ela uma forma que ela poderia tentar, se ela se sentisse bem, e ela só ficou quietinha naquele momento ali. E a gente teve outros encontros, a gente fez outras tabuadas, e especificamente na nossa última aula, que foi ontem, eu comecei com a tabuada de 9, e foi a tabuada mais rápida que ela respondeu. E a felicidade dela, sabe, de resolver esse conflito, de escutar ela naquele momento que ela disse que não conseguia, de tentar aconselhar ela de uma forma que eu achava que ela poderia conseguir e perceber que ela conseguiu aquilo, e ela reconhecer que ela conseguiu aquilo, eu acho que foi muito gratificante para mim, para ela, precisamente, assim, naquele momento. Então, é isso, com os pequenos também a gente aprende, né, como o Regiane trouxe agora aqui, e eu acho que foi um momento, assim, de conflito que o diálogo exemplificou muito para mim, assim, como ele é capaz mesmo de resolver algo para alguém, né. Oi, gente. Eu recebo o objeto da palavra. Espero que o barulho externo das outras casas não atrapalhem vocês me ouvirem, mas podem sinalizar caso o meu áudio esteja baixo. A situação que eu trago também é familiar e parecida com as duas últimas, também envolve crianças. Eu sou irmã de um menino de 4 anos. O meu irmão é uma criança autista e recentemente, né, no caso de um ano para cá, eu me mudei para Salvador. Eu não sou daqui, eu sou de Nilo Peçanha, uma cidade no interior. E nós somos muito próximos. Desde que ele nasceu, eu tenho um contato muito próximo com ele. Eu falo próximo porque ele é meu irmão, não é meu irmão sanguíneo. Então, as nossas famílias não moram na mesma casa. E a gente sempre foi muito apegado um ao outro. Então, nesse momento de mudança, né, por ele ser uma criança autista, inclusive, mas era um cuidado que ia ser necessário com outras crianças que não fossem, né, crianças autistas também, mas a gente teve um cuidado especial e por nós termos, assim, essa ligação muito próxima de como tratar isso com ele. E aí, no primeiro momento, a nossa estratégia era, assim, não citar os momentos que eu ia embora, porque ele ficava muito sensível, começava a ficar muito choroso, muito triste, e a gente evitava que ele ficasse assim, porque qualquer situação que trouxesse para ele a imagem que eu já estava perto de ir embora, ele ficava muito sensível. Só que com o passar do tempo a gente percebeu que ele ficou, isso estava prejudicando ele, na verdade, né? Essa estratégia que a gente tinha adotado, porque ele passou a ficar com receio de qualquer sinal de ausência minha. Quando a gente não estava no mesmo cômodo, ele já ficava achando que eu não estava mais ali, que eu já tinha ido embora. E aí a gente passou, né, a reorganizar. Ele tem todo o acompanhamento, né? Psicoterapeuta, psicossocial, e aí a gente percebeu que, na verdade, era o diálogo que ia resolver aquilo dali. Eu passei a conversar com ele, eu expliquei, eu mostrei fotos de onde era que eu morava, quais eram os meios de transporte que eu utilizava para chegar até essa nova cidade, e aí ele associou muito rápido, assim, o que era, né, a noção de cidade, que era uma outra cidade, não era a que a gente morava, e aí, através do diálogo, eu passei a informar tudo. Sempre quando eu saía do cômodo, eu estava falando, olha, e eu faço isso até hoje, ó, a irmã tá indo ali fazer isso. E aí, como eu passei a comunicar para ele tudo que eu fazia, qualquer mudança que eu ia fazer, qualquer ausência minha, ainda que fosse de um cômodo para outro, ele passou a ter a noção de que cada vez que eu fosse me ausentar, ele ia saber, ele não ia ser pego de surpresa. E aí, isso funcionou muito, porque ele passou a não ter essa sensação de que ele ia ser pego de surpresa mesmo, de que eu ia sumir, né, digamos assim, de que ele não ia saber.
ele teve uma noção maior de onde é que eu estava e de que sempre quando eu fosse me ausentar e também aparecer de novo, né, na rotina dele, eu sempre ligo antes, os pais dele avisam que eu estou indo. Então, esse diálogo, assim, para mim foi muito importante e para mim mostrou, né, uma noção da importância do diálogo com ele, né? Eu sempre tento, e nessa situação específica me lembrou, quando a gente falou de família e de diálogo, que para mim foi muito importante porque resolveu, né, de uma forma bem simples que a gente poderia ter adotado no início, né, mas que enfim, a gente não sabia. E para mim foi muito importante, né, dialogar com ele. E hoje em dia é muito mais tranquila essa situação. A gente teve outras estratégias também, né, trazer ele aqui na minha casa, trazer ele aqui em Salvador para ele ter uma noção maior. E enfim, o diálogo foi muito importante para mim nesse sentido. Recebo o objeto da palavra. Gostaria aí de agradecer a participação de Marina, também tem um filho autista, e isso vai ser muito importante até para colocar em prática, né? Meu filho, na verdade, não é com a minha atual esposa, é com uma pessoa fora do casamento. Então, eu sempre, ao visitar, tendo em vista a dificuldade do autista em relação à aproximação, apesar de ser o pai, né, ele vê a mãe como uma pessoa de segurança. Então, a dificuldade de levar ele, visitar e levar ele para outro lugar ainda é presente. E sobre essa questão aí da fala, do diálogo, busco participar, né, de uma forma mais ativa, sempre buscando ser presente, participando das brincadeiras, perguntando, mas eu vou exercitar mais esse diálogo, a exemplo de Marina aí, entendeu? E eu trago para vocês também uma experiência do que eu vejo muito importante o diálogo num conflito na família em relação à questão de herança, né? Na falta de um avô ou avó, né? Você como neto, você percebe muito conflito entre os filhos, né? O seu genitor, genitora, juntamente com seus irmãos. E nós, neta, muitas das vezes a gente busca evitar, né, o conflito, busca interferir, mas o exemplo é muitas soluções de alguns conflitos através do diálogo. Você pode também, né, facilitar a comunicação entre os irmãos e por ter um conhecimento jurídico, às vezes a sua fala ajuda muito a, a explicar e buscar passar uma solução de que tudo se resolve através de um bom diálogo. Então, a experiência que eu posso estar trazendo no dia de hoje. Olha, como ninguém ainda levantou a mão e a gente tem outras pessoas, eu vou perguntando e se alguém quiser, fica à vontade para falar. Acho que é Jamile, olha, no chat. Dá uma olhadinha, Antônio, por favor. Seu microfone está fechado. O microfone dele tá fechado, mas eu só complementei falando que o diálogo e a escuta são fundamentais. Ok, obrigada. Sônia, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que foi da dinâmica, desculpa, novamente vou levantar a mãozinha. Marisa, Sônia participou da dinâmica anterior, né? No chat participaram Jamile e Marina, ambas já exercitou o direito da palavra. Se caso tiver algum outro colega que deseja fazer uso da palavra, eu passo a palavra. Em relação aos colegas no chat, foi referente a outra dinâmica, né? Sobre a questão da diretriz, que concorda, foi a questão do sentimento. Então, em relação à atividade de agora, da pergunta, né? Da importância do diálogo na solução de conflito, os únicos que manifestaram no chat foi Jamile e Marina. Reitero. Professora Ana Paula, gostaria de falar? Não, eu prefiro deixar que outras pessoas falem. Ok.
Eu acho que já perguntei para todas as pessoas. Peraí, tem uma mãozinha. Matheus. Matheus. Antes, Matheus, desculpa, perdão. Só reforçando aí que Verônica falou no chat. A compreensão é muito importante. Passa a palavra para Matheus. Bom, receba a palavra. Bom, a questão familiar, que o diálogo foi importante, eu acredito foi há um tempo atrás, né? Ah, deve ter uns 5 anos ou 6, eu não lembro, que eu não me dou bem com o meu pai, né? E isso é uma coisa muito antiga mesmo. E toda vez que eu ia na casa da minha avó, né? Da minha avó paterna, ela, quer dizer, a minha tia também paterna chamava meu pai para querer forçar um vínculo, entendeu? Um vínculo que, ao meu ver, não existe. E aí, na última vez que isso aconteceu, teve uma briga, né? Onde quase sai porrada, né? Também minha irmã estava na hora. E a gente passou um ano, ficou um ano, eu e minha irmã, sem ir para casa da minha avó, né? E depois que a gente voltou, né? A gente conversou com eles e falou que a gente gosta deles, né? Gostamos da minha avó, da minha tia, do meu primo. Só que isso não é legal, né? Que forçar uma, uma pessoa a criar vínculo com uma outra pessoa dessa forma não é legal. Que a gente tem que respeitar, né? Essas coisas, né? Depois disso, isso nunca mais aconteceu. Então, acho que essa foi a parte onde a comunicação foi muito importante. Obrigada, Matheus. A Sônia deixou um recado no chat. Ela não consegue falar nesse momento. Mais alguém gostaria de fazer uso do objeto da palavra? A gente vai entrar agora às 11h50, né? E a gente tem ainda 2 momentos para trabalhar. E vamos dizer assim, que é o coração dessa nova atividade que a gente está fazendo hoje, que é a parte mesmo, a gente vai trabalhar as questões relativas ao conflito. E aí eu queria fazer uma proposta para o grupo, da gente fazê-lo na próxima sexta-feira. Deixa eu só ver se na próxima sexta-feira, pelo nosso calendário, se a gente tem encontro, ou se já é... Vocês estão com o calendário aí perto? 21 ainda funciona normal? Qual o recesso de vocês começa quando? Aqui, dia 21, a gente trabalha. Pronto. Então, a gente retornaria na próxima semana, faria uma cerimônia de encerramento desse momento, né? E fazer o check-out e a cerimônia de encerramento deste momento. E a gente marcaria o segundo encontro para que a gente retornasse e fizesse essa outra parte. Eu queria trazer essa sugestão para a gente poder explorar melhor e ficar mais tranquilo a absorção do conhecimento do que a gente fazer correndo, né, e não ter um resultado que seja o que a gente espera, né, Ana, metodologicamente. Aí, os meninos, eu sei que estarão aqui, que são os alunos do curso, e aí minha extensão ao convite é para os alunos de Ana, do ACCS, se eles vão poder estar aqui conosco. Seria interessante que fossem eles novamente, porque eles já vivenciaram esse primeiro momento. E aí, meninos? E meninas? E aí, Isaac? E aí, como é que é? Me contem. Aí, os que puderem, botam joinha para a gente aí no chat, para a gente fazer esse levantamento, que aí eu devolvo a palavra para Marisa e Antônio fazer o check-out e a cerimônia de encerramento desse momento de hoje. Só para a gente fazer uma... Seria na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Isaac presente. Isaac e Marina, vamos dizer assim, são os principais, porque são as partes, né, que já estão conhecendo aí, mas os demais também são importantes, porque são equipe de apoio, ó, todo mundo colocou presente aqui. Perfeito. E aí, Ana manda o link para vocês, né, na quinta ou na sexta-feira, antes de iniciar o trabalho. E aí, os meninos vão fazer o encerramento. Eu nem sei quem foi que mandou o link para eles, viu, Rejane, de hoje. Foi Renata. Eu nem sei quem foi que mandou o link de hoje para eles. É Renata, né? Que ela do observatório, ela que está se comunicando comigo, e aí eu combinei com ela que eu vou falar, porque assim, dos calendários, das suspensões que eu aviso para todo mundo, inclusive, né? Aí a gente vai fazer isso. Aí ou Ana manda ou Renata. Uma das duas vai encaminhar.
Certo? Então, vou devolver a palavra para Antônio e Marisa, para que eles possam proceder, encerrando esse encontro, né? Esse círculo de hoje. A gente vai fazer um novo círculo, dando continuidade às atividades na próxima semana. Professora, obrigado. Vou exercer o poder da palavra. E eu queria, como tem esse recorte, né? E vamos retornar na sexta-feira que vem. Antes de fazer o check-in e finalizar o encontro, como é uma aula que sabemos que os demais colegas que estão participando também já tiveram esse ciclo e está buscando aqui uma experiência, um aprendizado, se dá o direito à palavra, poder contribuir cada um, né, falar antes, né, do sentimento aí de sair sobre a dinâmica, né, do ciclo, algo fora do padrão, algo fora do planejado. Eu entendo, assim, a sua fala, mas é importante. A gente pode fazer isso quando finalizar o círculo. Essa é a sua pergunta. Vocês encerram o círculo para encerrar esse momento, e aí depois você pode abrir uma rodada de conversa nesse tempo que a gente tem, para que eles possam contribuir com sugestões, com opiniões. Porque o que eu apresentei agora foi uma nova diretriz, né? Uma diretriz de a gente fazer um novo ciclo para dar continuidade ao que está sendo feito aqui. Todo mundo concordou em razão do nosso horário. Aí vocês dois finalizam o círculo e aí a gente pode abrir para que as pessoas tragam as suas sugestões, o que é que eles sentiram do encontro de hoje, da metodologia. A gente pode fazer isso sim, mas aí vamos finalizar esse ciclo e a gente entra em outro momento. Combinado. Obrigada. Passo a palavra para a Marisa, né, para dar continuidade ao ciclo. Bom, gente, queria agradecer a disponibilidade de vocês de continuar com a gente a semana que vem. Para a gente isso é muito especial e muito importante, dado que a gente está interrompendo o círculo numa parte, então essa continuidade com vocês faz muita diferença, né? Então, muito obrigada. Já que a gente não vai finalizar, eu vou trocar o nosso check-out agora, pedindo para que cada um traga uma frase curta sobre o afeto, que eu me senti abraçada por vocês com essa história de vocês poderem voltar e continuar com a gente a semana que vem. Então, a minha frase é sobre o afeto, que eu acabei de criar, né? Esse check-out aí eu não tenho uma frase arrumada, mas olha, eu vi aqui, a professora Regiane já colocou, o afeto é revolucionário. A minha frase é que no afeto a gente se conecta, inclusive, com o desconhecido. Gratidão. Para mim, o afeto é o maior presente de Deus que a gente possa receber. Recebo a palavra da professora Ana Paula e sobre uma frase, sobre o afeto, eu trago a empatia com o próximo. É uma forma de afeto. Passa a palavra para Isaac. Isaac. Que o afeto é a expressão de amor. E a Verônica diz, mais afeto, menos dor. Professora Ana Paula está com o microfone fechado. Vocês não ouviram não que eu falei? É porque essa mãozinha manteve Eu disse que o afeto é o maior presente. Que é o maior presente que Deus pode nos dar. Deixa eu ver aqui, a Marina diz, o afeto é o elo de tudo. O amor onde eu vim é o amor de onde eu vim e para onde eu vou. E o Matheus disse, o afeto é um vínculo que nos une. Acho que todos falaram, né? Deixa eu ver. A Sônia não pode falar agora, mas alguém? Então tá. O círculo convida vocês a respirarem profundamente, sentindo esse corpo e aliviando toda e qualquer tensão. Se quiser fazer com um barulho, prontinho, vamos voltando. A gente se encontra na próxima sexta-feira,
o ciclo está sendo encerrado e a gente fica aqui se tiver algum outro conteúdo. Muito obrigada. Tchau. Gratidão. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom fim de semana. E esperamos sexta-feira estaremos aqui presente. Você não vai fazer a pergunta, não, do pessoal votar? Ou você quer deixar para o próximo encontro, que a gente vai ter um tempo maior? Na oportunidade, quem quiser trazer, como agora já está encerrado o ciclo, né? Isso. E aí está nos bastidores, quem quiser perguntar ou opinar, falar sobre o trabalho e a participação como foi do ciclo, eu percebi que faltamos colocar uma lista realmente, como não é presencialmente, deveria ter feito uma lista na ordem para dar continuidade no procedimento de receber e passar a palavra para que todos pudessem, mesmo não manifestando, pudessem contribuir, concordando ou discordando. Uma sugestão, caso, né? Desculpa o barulho, gente. Caso coloque a lista de presença, pelo Zoom mesmo, a gente pode colocar aqui nas notas, para não se perder no chat. E aí, só é colocar, sabe? As pessoas. Só uma sugestão. É isso. Bacana. Tem uma opção de notas aqui do lado, que aí fica fixo para a gente do Zoom. Obrigada, Jamile, pela lembrança. É só colocar. É só uma dúvida rápida, eu não sei se vocês falaram, eu acabei não prestando atenção. Essa lista que foi compartilhada aqui no chat não precisa ser assinada por nós, né? Só por vocês que estão participando como facilitadores. O ideal é que as pessoas convidadas estejam também, para que eles saibam que está tendo contato, que eles estão praticando. Mas eu não sei como é que está a lista. A presencial, como ela não tem limitação, todo mundo, vamos dizer assim, preenche. Aí eu não sei se na lista online tem o campus para, assim, público externo. Yasmin, você está aí? Licença. Tem um campo chamado residente. É esse que eu coloquei. Eu entendi que é residente do município. Mas o residente, ele atua na defensoria, né? Ele faz parte do quadro. Eu vou ver com Yasmin e com Ed, e aí na próxima a gente já alinha isso. Eu nunca abri, então não sei se dá, mas eu já vou fazer essa observação aí no próximo. Eu peço para ela fazer uma lista pelo dia de hoje, aí vocês assinam como hoje, e para a próxima semana. Ainda que ela bote duas listas, uma interna, né, para os facilitadores, e uma externa, que é para o grupo que vai visitar a gente aqui, tá? A gente não pode dar certificado, a gente pode fazer uma declaração de que vocês participaram da ação. Só quem é certificado são o pessoal que está no curso. Por fim, eu gostaria de agradecer aos participantes aí que tiveram paciência com nós, facilitadores, né? E contribuiu também com a troca de conhecimento e experiência, e principalmente de ter compartilhado, né, uma experiência familiar, onde percebemos que o diálogo é fundamental para a solução dos conflitos, com mais afeto e mais empatia. Mari? Eu não assinei a lista de presença, eu nem vi que tinha colocado. Tem hoje ou nenhum das outras vezes? Não, a de hoje. Você não consegue achar aí, não? Aí no final apareceu. Marina postou. Obrigada, Marina. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu vou deixar para fazer as considerações todas na próxima semana, que a gente vai ter um tempinho maior para explorar isso, tá? Acho que Ana Professora, também. Oi. Sabemos que na próxima semana possa ser que tem outros facilitadores, né? Então, vai manter vocês dois. Ótimo. Continuidade. Então aí entendi. Os outros ficaram observando. Observando. Isso. Então, ciente. Pronto. Aí, se vocês já quiserem conversar, porque vocês vão ter que fazer, como é que, para o segundo encontro, né, para a gente encerrar. Vocês não precisam repetir tudo,
Mas vocês Isso. vão reforçar os valores que vocês escreveram, vão reforçar as diretrizes dos combinados, né? E faz o check-in e já vai direto para as perguntas norteadoras. Eu acredito que poderia, né, no grupo nosso interno do WhatsApp, compartilhar o roteiro para que os observantes, os colegas que participaram na sexta-feira, possam compreender a dinâmica e, ao mesmo tempo, o contexto, o conflito, a história e quem são as pessoas, né, que participarão. E vai fazer parte, né, desse conflito de forma simulada. Certo, E aí, a pessoa que for participar na próxima aula, automaticamente vai estar ciente do que se trata, do ciclo, né, do conflito, do divórcio, o qual é o fato, até para a gente também relembrar na sexta-feira sobre o tema. Aí, deixando no grupo, na sexta-feira a gente já tem ideia do roteiro, se tiver alguma coisa a acrescentar ou melhorar, a gente já faz isso e na sexta-feira a gente já vem e já coloca em prática. Perfeito. Anotado e vou fazer isso para vocês. Viu? Então, a gente se vê na próxima sexta. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.